31 de dezembro de 2020, final de um ano inimaginável, muita coisa para a gente refletir. Eu estava fazendo exatamente isso, lembrando que quando começou a pandemia eu estava terminando o estudo de Eclesiastes lá no canal, no meu canal do YouTube, e é um livro que te coloca de frente para uma reflexão séria da vida. E logo eu fui para esse lugar de encontro comigo mesma, com Deus. Eu entendi logo ali no início que eu precisava de. Eu sou uma pessoa de rotina e que eu precisava estabelecer uma rotina que me resguardasse dessa enxurrada de informação contraditória, informações contraditórias que a gente recebe até hoje e que principalmente me ajudasse no bom uso do tempo. E eu fiz esse compromisso de que a maior parte do meu tempo seria gasta com leitura e quietude, reflexão. E eu experimentei nesse lugar uma transformação, que foi a superação dessa tristeza profunda com a qual eu lidava desde que meu marido morreu, em 2017, e meu filho foi acometido de meningite. E aí desse lugar onde parece que diante de uma dor maior, que foi o que a gente viu esse ano, essa outra dor foi acomodada e eu parti para as reflexões que compartilhei com vocês em inúmeros vídeos, foram mais de 50 vídeos. Os áudios que começaram a partir do estudo da Carta de Eclesiastes, a gente tinha um grupo ali que a gente falava, que evoluiu para Efésios e desembocou nos Salmos, que acabou nascendo o podcast com mais de 50 áudios, porque o Salmo 119 foi dividido em várias partes. Cheguei a fazer agora no final do ano 2 episódios de Tito. E fora os diversos áudios que a gente mandava para as crianças, mandou durante o ano para as crianças do projeto, com histórias, com interações, e tudo a partir desse lugar. Esse lugar de quietude, esse lugar de leitura e desse bom uso do tempo. Então eu termino o ano agradecendo a Deus por ter saído desse lugar de dor e ter de alguma forma contribuído para amenizar dores alheias. Eu amo fazer isso aqui que eu faço, compartilhar as reflexões que eu compartilho, seja aqui em vídeo, texto, áudio. E uma outra coisa que eu amo fazer é ser mãe. E eu tive que me reencontrar nesse lugar também, a partir da morte de Alexandre. E é daqui que partiu a minha reflexão para esse final de ano, essa reflexão para a vida, que é sobre uma herança de fé. É sobre isso que eu queria falar, e vou falar a partir do livro de Números. Eu acho que num tempo onde se falou tanto sobre morte, onde a morte estava tão evidente em números na nossa frente todos os dias, falar de herança eu acredito que seja um lugar natural, uma coisa natural da gente pensar. E o que eu queria falar a respeito disso? Os hebreus eles foram libertos da escravidão do Egito. Mas eles foram libertos para o quê? Para quê? Para o que Deus os libertou? Deus tinha para eles, preparado para eles uma herança, uma terra. E quando eles estavam ali, depois de toda aquela trajetória de saída de Egito, de cruzar Mar Vermelho, de entrar naquele deserto, passado ali já algum tempo que eles estavam ali, eles resolveram mandar 12 espias para olhar essa terra que Deus havia prometido para eles, essa herança. E a terra era extraordinária. Era cacho de uva estimado em 5 quilos. Precisava de 2 homens para carregar aqueles cachos de uva. Isso foi o que Deus havia preparado para o seu povo. Só que toda essa grandeza, toda essa beleza, essa terra que dá com abundância, leite e mel, só fazia sentido diante de um olhar conectado com o doador dessas coisas. Porque essa cidade era cheia de guerreiros. Essa cidade era cidade fortificada. Eles teriam que conquistar essa terra. E aí que começa o drama, porque dos 12 que vão até lá, olhar para essa terra, 2 creram no doador.
em quem havia feito a promessa. Josué e Calebe. Olha a herança, eu falei que eu ia falar sobre herança, né? Olha a herança de Calebe. Com certeza podemos conquistá-la, é o que ele diz depois de espiar a terra. Qual a herança dos outros 10? Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós, seremos devorados, nossos filhos serão mortos. A herança de Josué. Não tenham medo. Eles estão indefesos diante de nós. Não tem quem os proteja. Estamos falando de povo guerreiro, de gigantes. Josué e Calebe, conectados com quem havia feito a promessa, com Deus que havia feito a promessa, olham para a promessa, olham para a terra que mana leite e mel. Os outros 10 ficam apavorados, né? E aí os que não creram, não conquistaram. Não apenas isso. Há uma sentença terrível sobre eles, porque diz o texto que eles foram condenados a vagar pelo deserto até morrerem. E Josué? Josué, 40 anos depois, demorou, mas 40 anos depois ele liderou o povo na conquista por essa terra. Viu de novo o mar abrindo, viu muralha caindo e conquistou o que Deus havia prometido como herança para eles. Calebe tem um texto lindo no livro de Josué, quando ele fala que com 80 anos ele ainda tinha vigor para conquistar aquilo que ele viu 40 anos antes. Quando ele foi até aquela terra quando ele foi espiar a terra com 40 anos e viu e disse, olha, certamente venceremos. 40 anos depois, agora com 80 anos, ele diz, eu tenho o mesmo vigor, eu ainda estou firme naquilo que Deus me prometeu para mim. Que herança esses homens deixaram. Só que o epitáfio daqueles que morreram no deserto é duríssimo. Está lá em Números 14, versículo 33, e diz, aqui jaz os que temeram por seus filhos. Sabe que herança esses homens deixaram para os seus filhos? Diz o texto que seus filhos serão como pastores andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão a consequência de sua infidelidade até que o último de vocês morra no deserto. Herança dura que esses pais deixaram para os seus filhos. Deus nos livre de deixar esse tipo de herança para os nossos filhos, mas que antes a gente deixe esse vigor de fé que há no Filho de Deus, Jesus Cristo, porque a nossa fé é gloriosa. Ela é gloriosa porque ela abre os nossos olhos para que a gente possa ver a beleza e a grandeza de Deus. É o que acontece com Josué e Calebe, eles têm os olhos abertos. É porque eles enxergam a grandeza de Deus que eles falam, eles estão indefensáveis contra nós. Deus nos livre de sermos pesos mortos na vida dos nossos filhos, mas que antes eles vejam o vigor da fé em nós até o fim, até quando o nosso corpo estiver cansado. A gente sabe que a vida é dura. A gente lida com isso, com essa realidade todos os dias. Todos nós temos as nossas faltas, as nossas limitações, travamos guerras internas. Quantas vezes aqui nesse quarto eu travei guerras para não me tornar esse peso morto na vida dos meus filhos, porque a gente pode se tornar isso de diversas maneiras. A gente pode ser esse tipo de gente de diversas maneiras. A gente sabe, é certo que nós vamos marcar os nossos filhos com as nossas falhas, com as nossas limitações, mas se a gente deixar como herança essa fé vigorosa, essa fé que revela a beleza e a grandeza de Deus. E aí nossos filhos não vão ficar dando voltas pelo deserto, não vão ficar dando voltas em torno de ressentimentos, de lamentações, de preocupações. Eles vão dar passos para frente, porque é Deus quem faz o caminho seguro. Então, o que eu desejo para 2021... Eu separei aqui um versículo que está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Desejo isso para minha casa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Eu não conheço meio melhor de se mover pela vida com fé, esperança e amor, senão no conhecimento desse Deus, do doador de todas as coisas. Eu quero dizer que o que eu puder fazer para torná-lo conhecido, eu vou continuar fazendo nesses meios aqui que eu uso. Desejo a você um feliz 2021. Mas é um feliz 2021 a partir desse versículo que eu acabei de ler, a partir dessa realidade de herança de fé que a gente tem recebido e que a gente seja fiel em transmitir. Deus abençoe você.